Bom dia, sexto ano. Vamos lá na nossa página 434 com a explicação de porcentagem, ok? Porcentagem, número na representação decimal e fração decimal. No vídeo anterior, a prof explicou o número na representação decimal e a fração decimal. Quem tiver com dúvida vai voltar no vídeo anterior, que foi postado na sexta-feira, e assistir de novo, ok? Mas vamos lá. 7 sobre 100, ele é uma fração decimal. Por que ele é chamado de fração decimal? Toda vez que o meu denominador, toda vez que o númerozinho de baixo, toda vez que o denominador ele for uma potência 10, ou seja, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, lembra? Então, toda vez que o denominador ele for uma potência 10, ele é chamado de fração decimal. De novo, toda vez quando o meu denominador ele for uma potência 10, ele vai ser chamado de fração decimal. Como que eu posso ler essa fração, prof? 7 centésimos. A prof também, no vídeo anterior, fez o quadro da representação decimal. Quem está com dúvida, volte no vídeo anterior, por favor, ok? 0,07. Na hora que nós formos colocar esse número lá naquele quadro de ordens, o zero vai ficar esse primeiro zero vai ficar na unidade, esse zero vai ficar nos décimos e esse 7 vai ficar nos centésimos. Por isso a gente fala 7 centésimos, ok? E esse número na representação de porcentagem, agora ele fica 7%, ó. Lê-se 7%. Prof, por que 7%? Ó, 7 por 100. Ah, prof, então quer dizer que toda porcentagem ela vai ser por 100? Sim. Se eu quiser tirar esse símbolozinho ó, de porcentagem e transformar ele em fração decimal ou em número decimal, você vai apenas pegar o número que está junto com a porcentagem, colocar no numerador e no denominador você vai colocar o 100. Então, toda porcentagem, colocando ela em forma fracionária ou em forma decimal, basta colocar o número e dividir por 100. Ó, 16%, 16 sobre 100. 125%, 125 sobre 100. O que isso representa? É 7 de um total de 100. É 16 de um total de 100. Prof, é 125 de um total de 100? Sim, significa que ele passou dos 100. Então, se ele passa dos 100, quer dizer que ele vai ter números inteiros, números à esquerda da vírgula. Toda vez que o numerador passar de 100, ele vai ter números inteiros antes da vírgula, à esquerda da vírgula, ok? Lembrando como que eu faço a divisão, 7 centésimos. Repete o número que está em cima, que é o 7, está aqui o meu 7. Não tenho vírgula, a vírgula estará no final, ó, acompanha a flechinha da prof. A vírgula estará no final. Se eu estou dividindo por 100, são 2 zeros e divisão, a minha vírgula corre para a esquerda, não esquece. Então, minha setinha está aqui, uma, duas, andei 2 casinhas, por isso ele se tornou 0,07. Para não deixar a nossa vírgula voando, a gente coloca o zerinho na frente para completar. O outro, 16. Repete o 16. Minha vírgula, quando não tem, ó, tá vendo que o 16 não tem vírgula? A minha vírgula vai lá para o final, ó, a minha flechinha. E eu vou para a esquerda de novo, porque uma fração é uma divisão, e está sendo uma divisão por 100, então são 2 zeros. Então, 2 casinhas para a esquerda. Uma, duas. Andei 2 casinhas para a esquerda, a vírgula não vai ficar voando, eu completo com o zero, ok? Então, 0,16 ou 16 centésimos. Lembra que o número 6 ele vai até a ordem dos centésimos, então a leitura sempre é onde o número parou. 125 centésimos. Repete o 125 aqui. A minha vírgula vai estar no final dele. Minha vírgula estando no final dele, eu vou pegar os 2 zerinhos e ir para a esquerda. Então, ó, uma, duas. Por isso, a minha vírgula veio para cá. Então, 125 centésimos é a mesma coisa que 1 inteiro e 25 centésimos. E a leitura em porcentagem é 125%.
Prof, é sempre um númerozinho por 100 quando quiser transformar ele em decimal ou em fração decimal? Sim, sempre. Exemplo, 32% seria 32 sobre 100. 17%, 17 sobre 100, ok? Muita atenção nisso. Próximo exemplo, vamos lá. Olha o que a prof colocou aqui, ó. 39 centésimos, ou seja, 0,39. Repetiu 39. Vou lá no final dele, volto 2 casinhas, porque eu tenho 100, 2 zeros. Então, 39. Acompanha a flechinha da prof. 1, 2. Então, voltei 2 casinhas, 0,39. Observe esse quadro aqui, ó. Tá vendo esse quadriculado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 10 eu tenho um total de 100. Lembra que a prof disse que a porcentagem é uma quantidade num total de 100? Então, quer dizer que eu tenho quantos pintados? 39, ó. 10, 20, 30, 39. 39 de um total de 100. Se eu tenho 39 de um total de 100, então representa 39%, ok? Prof, se eu tivesse 63 quadradinhos pintados, se o total é 100, representa 63%, tá bom? Cuidado com isso, por favor. Próximo. A prof pegou o primeiro exemplo da apostila de vocês para vocês entenderem bem direitinho. Na 435 está esse exercício. No texto aparecem 4 dados percentuais, ou seja, porcentagem. Não esquece que a porcentagem ele tem que ter esse símbolozinho aqui, ó. Acompanha a minha flechinha. Assinalhos, ou seja, lá no texto da 434 vocês vão marcar todinhos lá, pode marcar com o marca-texto de vocês, ok? Represente-os na malha quadriculada e escreva a representação fracionária e decimal de cada um deles. Lá, a prof escolheu um deles. A prof escolheu 20%. Então, nesse quadriculado aqui, o que eu teria que fazer nessa malha quadriculada? Eu vou ter que pintar quantos? Primeiro, vamos confirmar se ele tem 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho um total de 100. Se eu escolhi 20%, então significa que é 20 de um total de 100. Então, quer dizer que eu vou ter que pintar quantos quadradinhos aqui lá na minha apostila? 20 quadradinhos desse, porque é 20 de um total de 100, ok? Então, a escrita percentual 20%, a escrita fracionária é a porcentagem sobre 100, porque porcentagem significa um número de um total de 100. E a escrita decimal repete o 20, a vírgula está no final, 1, 2. Andei 2 casinhas porque são 2 zeros, então 0,20. Ok? Prof, eu posso escrever apenas 0,2 também? Pode, sem problema nenhum. 0,20 e 0,2 é o mesmo número, ok? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos para a nossa tarefinha, tá bom? Um beijo, sexto ano!